Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar esse tempinho para fazermos uma correção do módulo 1 de Revoluções Inglesas para que vocês se saiam muito melhor ainda nos próximos passos que a gente vai dar em História. Então, vamos lá. Vocês tiveram uma atividade na página 153 do Desenvolver e Aplicar, e a primeira questão se trata do seguinte: de acordo com o texto, por que a burguesia se opôs ao governo de Carlos I? Embora nós já tenhamos feito essa atividade em sala, vou reforçar com vocês, tá bom? A burguesia foi uma classe social que se fortaleceu, tá? Principalmente após as reformas elisabetanas, e que tinha muito poder aquisitivo, porém não tinha grande participação política. E no caso, quando o Carlos I assume o poder e se torna um governo autoritário do antigo regime que nós chamamos absolutistas, ele acaba contrariando os interesses dessa classe social. Então, ela se opôs a esse governo porque ele era justamente isso, um governo absolutista. O que quer dizer um governo absolutista? Um governo que toma medidas sem considerar os interesses de outras partes. Apenas o que ele quer é o que é colocado em prática. Então, é uma resposta simples, tá? E que vocês podem estar colocando exatamente porque ele representava um modelo político absolutista, ok? Era um sistema considerado ultrapassado e que não correspondia aos interesses da população que estava emergindo. Vamos lá? Próxima resposta. O texto menciona que havia condições para o livre desenvolvimento capitalista. Quais eram essas condições? Bom, a Inglaterra passou por uma série de transformações, desde o período do Henrique VIII, mas principalmente no governo elisabetano, e, consequentemente, nos governos de Oliver Cromwell. Então, entre essas transformações que favoreceram o desenvolvimento capitalista, nós podemos dizer que... Assim, naquela época, tínhamos um comércio que estava se tornando muito ativo, principalmente nas cidades, e esse comércio só era possível graças a inovações no campo, como, por exemplo, os cercamentos, que trouxeram a possibilidade de matéria-prima para a produção, naquela época, principalmente a produção têxtil, e também ao reforço ou a inovação na frota naval inglesa, que possibilitava o transporte dessas mercadorias para outras regiões do globo. Assim, essa conjuntura histórica favoreceu o desenvolvimento da indústria e do capital na Inglaterra. Continuando agora com a página 155 de atividades, nós temos a questão do seguinte: quais eram as funções e o poder do parlamento inglês antes das revoluções inglesas? Bom, antes da Revolução, vigorava o antigo regime. O que era o antigo regime? O absolutismo. Quais eram as características do absolutismo? O autoritarismo, o direito divino, o direito de não ser contestado. Então, ele regulava o comércio, ele regulava a política de modo geral. Bom, então, antes da Revolução Gloriosa, o poder estava centralizado nas mãos do rei. Isso quer dizer que o parlamento não tinha grande participação política. Então, ele estava abaixo do rei, tá? E qual era o poder que o parlamento tinha nesse momento? Bom, ele podia ser chamado e votado para questões sobre guerra, sobre impostos, por exemplo. Então, nesse sentido, o poder do parlamento era... Então, assim, o poder do parlamento era muito limitado nesse momento. Então, de modo geral, sua resposta deve ser justificada dentro dessa questão, que o rei estava acima do parlamento e ele
poder estava centralizado nas mãos deles, e o parlamento tinha, sim, uma participação, mas era muito mínima. E aqui eu coloquei para vocês sobre como, por exemplo, fazer declarações de guerra ou não, acordos de paz e aumentos de impostos. Bom, na segunda questão temos, cite 2 motivos para o início das revoluções inglesas. Podemos falar sobre uma série deles. Vamos lá. O absolutismo é um dos motivos. Por que o absolutismo é um dos motivos? Porque ele não levava em consideração os interesses da burguesia. Isso contrariava a burguesia, né? Outra questão, na Inglaterra, muito importante, é a questão religiosa. O catolicismo estava se fortalecendo. E com o fortalecimento do catolicismo, haviam perseguições aos protestantes, principalmente aos puritanos. Então, eu já citei para vocês 2 motivos, mas podemos citar outros. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns dos principais e vocês copiem aqueles que achar mais interessante. Podemos citar aqui o fortalecimento do catolicismo, a perseguição aos puritanos, que levou às tensões, a diminuição do poder do parlamento com a teoria do direito divino, que é a questão do absolutismo, o desrespeito dos reis às decisões do parlamento, a convocação de tropas para prender os parlamentares. Este é apenas um dos exemplos, tá? Próxima questão. Por que a Revolução Gloriosa recebeu esse nome? Bom, foi um processo político na qual não houve uma declaração de guerra e não houve embates. Isso quer dizer que a condução da tomada do poder, ela foi articulada politicamente. Ou a gente pode falar, às vezes, na palavra burocraticamente. E assim, como não houve o embate direto, eles levaram esse nome de Revolução Gloriosa. Bem simples, não tem segredo, basta ter contado que foi um processo onde as decisões foram sendo encaminhadas sem nenhuma rejeição ou nenhum apoio por grande parte da população, que não foi participativa no processo, e como não houve derramamento de sangue, ela recebeu esse nome historicamente. Com relação ao trecho sobre a Declaração dos Direitos, julgue a assertiva em verdadeiras ou falsa. Essa atividade já foi feita nas aulas passadas, mas a gente vai reforçar aqui, ok? Houve alteração no papel do rei após a Declaração dos Direitos? Sim, né? Houve sim. Antes da Revolução Gloriosa, o poder do rei era bastante amplo, apesar de, teoricamente, não poder criar impostos sem aprovação do parlamento. É exatamente isso. Antes da Revolução Gloriosa, ele tinha um poder muito grande. Os reis obedeciam a todas as determinações do parlamento antes da Revolução? Não. Inclusive, eles até demitiram vários parlamentares, dissolvendo as assembleias. Então, essa daqui é falsa. Após a Revolução Gloriosa, o poder do rei ficou subordinado ao parlamento? Sim, após a Revolução Gloriosa, o rei perdeu os seus poderes e o parlamento ganhou poderes, tá? Com a Declaração dos Direitos, o rei passou a instituir e revogar leis e impostos sem o aval do parlamento? Peraí, com a Declaração dos Direitos, o rei vai ganhar mais poderes? Não, é justamente o contrário, tá? Então, vamos agora acompanhar aqui esse sistematizando para poder articular as nossas ideias e resumirmos o nosso contexto. Seguindo a linha de raciocínio, nós temos o seguinte: as revoluções inglesas se dividem em 3 etapas nesse sistematizando. Guerra Civil, depois a Revolução Republicana, depois a Revolução Gloriosa. Vamos seguir agora a Guerra Civil. Bom, a Guerra Civil, ela ocorreu especificamente entre o monarca e qual parte da população? Os parlamentares, tá? Parlamentares participaram do processo nesse período da Guerra Civil. Parlamentares. Ok.
O ruim de eu digitar aqui é que vocês acabam depois vendo a resposta de forma solta, ok? Então, vamos para o próximo. Eu vou deixar, por enquanto, sem a escrita, para que vocês possam acompanhar sem interferências, tá? Vamos para o próximo. A República Puritana. A República Puritana foi o período em que os embates da Guerra Civil foi orquestrado pelo Oliver Cromwell e ele vence o exército monarquista em alguns conflitos importantes, tá? Na Irlanda, na Escócia e na Holanda. E aí ele vai promover uma série de reformas após assumir o poder. Entre essas reformas, ele vai a grande transformação vai ser nos atos de navegação, que é esse primeiro que nós temos que anotar aqui, ó, atos de navegação. Depois, ele vai incentivar, e com os atos de navegação também, o comércio e a indústria naval. Seguindo o raciocínio, nós temos um governo autoritário, mesmo recebendo o nome de republicano. O Oliver Cromwell morre, o filho dele assume, mas não consegue se manter no poder. Então, ocorre uma tentativa de tomada do poder, onde os parlamentares tentam devolver a dinastia aos Stuart. Só que o rei Carlos, ele não aceita as imposições do parlamento, ele então foge, e aí os parlamentares articulam a tomada do poder para ser substituída por Guilherme de Orange. E aí nós temos o processo da Revolução Gloriosa, que é uma guerra contra o quê? Contra o absolutismo. E aí, nessa guerra contra o absolutismo, o Guilherme de Orange assume o papel de monarca, mas sem ter autoridade. E ele vai se submeter ao parlamento assinando um documento. Qual o nome desse documento? Declaração dos Direitos. Na Declaração dos Direitos, nós temos a instituição oficial do parlamentarismo. Declaração dos Direitos. Bom, espero que vocês tenham anotado e possamos nos encontrar na próxima aula. Até mais, pessoal!